Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Mimimi Cultural. Hoje vamos dar alguns recados, tá? Amanhã ao meio-dia, na quarta-feira, vai ter uma frente dos sindicatos integrados realizando um ato público na Esquina Democrática. Isso tudo em função da defesa da profissão e contra a MP 905, que institui o programa Verde e Amarelo do governo federal. Ou seja, jornalistas, radialistas, sociólogos, secretários, publicitários, arquivistas, artistas, atuários, gravadores, guardadores e lavadores de veículos podem perder o seu registro. Então, essa manifestação, a sociedade tem que estar atenta, porque, assim como essas profissões, outras poderão ser as próximas. Tá? Então, convocamos a todos vocês, vão ter um ato, uma performance do meio-dia a 1h, na Esquina Democrática. E, quarta-feira, às 19h, vai ter o lançamento da Carta pelo Direito à História, à Memória e à Cidade, no Memorial Luiz Carlos Prestes, que fica na Eduardo Pereira Paiva, 1527, Praia de Belas. Uma série de ONGs estão puxando esse encontro, e vai ser bem interessante e é uma ótima dica para amanhã. Hoje temos presente o Diego Lopes, que é escritor, e Luiz Otávio Almeida, que é compositor. Vamos começar com o Diego. Diego, fala um pouco dessa nova publicação. Bom, eu tenho... Esse aqui é meu terceiro livro, que se chama Magrafo, o Dicionário de Palavras Inexistentes. Sim. E a ideia dele é essa aí. São conceitos para os quais ainda não havia... Conceitos e coisas, e sensações e sentimentos, angústias e prazeres, etc., para os quais ainda não havia uma palavra. Então, sim, eu coloquei, criei as palavras e tem aí 201 palavras no dicionário. Dessas palavras, já deve ter algumas já criaram polêmicas. Me diz umas 2 ou 3 que tu tenha salientado. Não, até agora não deu nenhuma deu polêmica. Talvez dê, não sei, vamos ver. Mas tem algumas assim que já está, pelo menos entre amigos, sim, e tal, entre amigos, já exatamente. tem, o uso já está consagrado. Por exemplo, tem uma palavra que é salagastro. O salagastro é aquela, quando tem uma reunião entre amigos e tal, a gente come uma batatinha frita, uma pizza, alguma coisa, e sobra só um, que todo mundo fica ignorando, não come aquele último, e ficam se fazendo para não comer aquela última... Por trás, isso é uma rádio web, Margarete, tem a câmera ali. Senta aqui, por favor. Senta. Enfim, que é aquela última pedaço de comida, batatinha frita, pizza sim, e tal, sim. Torta, que fica todo mundo se fazendo, que ninguém quer pegar o último, é o salagastro. Então, entre amigos já virou uma palavra de uso corrente, né? Que outra? Outra, por exemplo, tem o valgaz, que é aquela pessoa que, quando a gente convida para fazer qualquer programa, ir num cinema, ir para uma viagem, alguma coisa, um restaurante, ele sempre faz uma contraproposta. Tu quer ir num restaurante chinês, né? E ele diz, mas quem sabe a gente vai num restaurante vegetariano? Isso é ótimo. Quer ir ver o filme do Allen, ele, mas quem sabe vamos ver o do Almodóvar? E daí é uma espécie de chato, assim, que nunca está satisfeito com a primeira proposta. Ele sempre faz uma contraproposta. Né? Tá certo. Interessante, né, Luiz Otávio? Me conta, Luiz Otávio, como é que veio chegar em Porto Alegre? Tu que é do Rio de Janeiro. A minha história com Porto Alegre é antiga. Desde a primeira vez que eu vim aqui em 86, eu fiz amigos aqui, amigos assim, a vida toda, e que, através desses amigos, vamos fazendo outros, e é uma cidade que eu procuro sempre visitar, porque eu gosto muito da cultura daqui, das pessoas, e geralmente
essa apresentação que eu vou fazer é a segunda em Porto Alegre. Sim. Que eu acho, assim, já que me sinto muito à vontade. Que coisa boa, que coisa boa. Você está se sentindo bem nos pagos. Margarete. Oi. A nossa gestora. Agora é gestora, né? Tá, me diz uma coisa, Margarete, como é que tu vê o cenário cultural de Porto Alegre, hoje, atualmente? Tu que já foste vereadora, já foste secretária de Cultura, já foste nos órgãos federais ligados à cultura. Bem, é uma alegria, em primeiro lugar, estar aqui contigo, com o Diego Lopes, com o Luiz Otávio, 2 artistas, não é? E que, debatendo cultura. Eu acho assim, que, independente dos governos, a cultura se mantém, existe, cresce. No entanto, depende também da atuação dos governos, incentivar, ajudar a desenvolver, reconhecer aquilo que existe. E esse reconhecimento não existe mais em nível municipal, estadual e federal. O estadual ainda foram lançados alguns editais esse ano, então tem uma situação um pouco melhor, mas em nível federal eu vejo assim que tudo que diz respeito à arte e à cultura é considerado pecado, é considerado coisa do demônio. Cada dia a gente se surpreende com manifestações de quem assume a Funarte em Brasília, das pessoas que são responsáveis pela cultura em nível federal. Então, isso, infelizmente, também prejudica, porque, segundo o artigo 215 da Constituição Federal, a cultura é um direito de todas as pessoas. Essa Constituição é de 1988, que nós, de início, já achávamos até que estava superada, né? Sim. Mas, na época, ela foi muito avançada. Né? Foi de vanguarda, é um direito. Se é um direito, é um dever do Estado. É óbvio que não é dever do Estado com as pessoas que já estão no topo, não é? Como um Chico Buarque, um Caetano Veloso, já estão em outra condição. Mas o nosso conceito de cultura diz respeito à diversidade cultural, não é? O Brasil, que foi, em primeiro lugar, povoado pelos indígenas, eles eram os donos da terra, depois vieram os europeus, que tomaram a terra dos indígenas, e aí foi o maior massacre na nossa história. Depois dos europeus, vieram os africanos já na condição de povos escravizados. Então, tem uma diversidade cultural muito grande, que, para mim, é um valor, que é uma riqueza. E os órgãos públicos têm o dever de cumprir a Constituição e incentivar a arte e a cultura. Isso aconteceu em Porto Alegre, tu é testemunha disso, quando nós estávamos na administração popular, os jovens, eu acho que não se lembram, e isso aconteceu também no governo federal, que eu tive a honra de trabalhar em Brasília 2 anos, no Instituto Brasileiro de Museus, tu que é da área, tu é museóloga, inclusive um projeto de vocês tão bonito do museu, do percurso, não é? Passou e foi unanimidade, assim, com representações de todo o Brasil. Isso foi uma seleção no Rio de Janeiro, quando havia edital exclusivo para a negritude. Então, exclusivo, um juiz contestou, e a então ministra, não é? Ela contestou e venceu essa situação. Havia editais assim para a juventude, para a negritude, para as mulheres, e a gente conseguia trabalhar. Sempre que o governo faz alguma coisa, a gente considera pouco, porque é uma riqueza muito grande, né, e nunca consegue abranger todos. Mas já houve, então, uma possibilidade de desenvolver a cultura local, que cabe ao município, a do Estado ao Estado e a cultura. Então, nós também criamos o Sistema Nacional de Cultura, que estabelece quais as obrigações de cada ente federado. E, para mim, é uma alegria conversar com 2 artistas, não sei o que eles pensam. Eu acho que eles precisam de incentivo de recursos legais e regimentais, não é?, para desenvolver a sua arte, o seu trabalho. Eu aviso que as pessoas que querem interferir na fala do outro, pode interferir, não tem problema. Não tem problema. Diego, eu quero saber, tu editaste 3 livros. Trouxe. Tá, em cada editora. Como é que tu fizeste isso? Qual é o processo? Tu estás escrevendo desde quando?
Bom, o primeiro livro, que a Margareth tem em mãos aqui, é o Pessoas Partidas, que ele é resultado justamente de um concurso, bem o que a gente estava falando aqui, um concurso da Universidade Federal do Espírito Santo, que fez um concurso para escritores, desde romance, poesia, livros infantis, e eu ganhei no melhor livro de contos. Interessante. E a própria universidade publicou o livro e distribuiu, né? E depois foi em 2016, e depois, com a crise, eles encerraram até esse concurso. Que justiça. Eu acho que no ano passado eles conseguiram fazer novamente, era a terceira edição, mas realmente eles davam antes um prêmio em dinheiro. Na minha edição eles já não deram mais prêmio em dinheiro, na segunda foi menos ainda, menor tiragem, estão cortando os gastos. Em cultura a gente vê visivelmente, assim, né? A área que eu consigo enxergar que é mais próxima, que é de literatura, dá para ver isso, né? Essa crise, né, se batendo. E esse outro livro aqui? Esse outro livro foi fruto de quase uma brincadeira, que ele se chama Frases Ouvidas por Aí, e ele é resultado de um passatempo praticamente que eu tenho, que é ouvir frases de pessoas por aí, desconhecidos, no ônibus, no bar, na fila do pão, etc. E eu acho algum diálogo interessante, alguma coisa assim, e ia anotando. E quando eu vi, eu tinha o suficiente para escrever um livro. Assim, foi mais uma coisa para distribuir entre amigos e tal, né? Que para mim algumas dessas frases elas são quase um conto, assim, também, né? Eu gosto muito da concisão. Eu acho que eu comecei a faculdade de jornalismo e não terminei, depois eu fiz a faculdade de letras. Mas eu acho que até hoje eu devo muito mais a minha escrita às aulas de redação no jornalismo, porque tinha muito aquela coisa da concisão, da palavra exata, do limite de caracteres e tal. Sim. E eu acho que até hoje eu tenho isso em todos os livros. Isso, tipo, de contos, tem contos que são de uma página só. Sim. O Magrafo também tem a concisão da definição de um verbete único, né? Sim. E esse outro aqui também, de pegar uma frasezinha de alguém. Porque a linguagem é dinâmica, né? Uma frase que, às vezes, não está considerada dentro dos padrões, tu coloca... E o que é o usual passa a ser padrão? É uma pergunta. Como é que tu vê isso? Bom, as frases é mais uma questão de pegar um momento assim, meio fora de contexto. É um registro, talvez, fora de contexto. Assim, que... Lê alguma coisa. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Tão bonito ali. E tem de tudo, tem de humor, tem frases mais sexuais, tem frases também preconceituosas, mas que eu fui pegando e registrando igual. Eu vou procurar umas aqui que eu ainda não marquei, numa próxima rodada. Você vai dar uma palhinha para a gente, né? Posso dar uma palhinha, mas eu vou me apresentar com o Otávio Segala, um dos melhores músicos aqui de Porto Alegre. Ele é excelente, ele é excelente. Quando? Vai ser quinta-feira no Clube de Cultura. No Clube de Cultura, às 8 8 horas, né? Eu sou compositor, o violão geralmente eu uso aqui mais para compor, mas caso aconteça. Sim. Agora, esse assunto interessante, a relação do poder público à cultura, né? Porque, assim, é dever do Estado, sim, promover cultura, que é o direito do cidadão, mas a maior ajuda que o Estado pode dar para a cultura, a maior ajuda é não atrapalhar. Porque a cultura é uma coisa que ela é natural do povo, ele sabe fazer, ele faz. Não atrapalhar já é uma grande ajuda. Incentivar é bom. Agora, quando a gente vê os empecilhos burocráticos, é muito ruim. E hoje a gente tem uma coisa pior ainda, né? Que é o ataque. Hoje não é só não estar ajudando, não é só não estar promovendo, não é só estar colocando burocracia, hoje está atacando. A FENAGE, por exemplo, fez um levantamento. A cada 3 dias, o presidente Bolsonaro fazia uma agressão aos jornalistas. A cada 3 dias de todo o seu mandato. Então, é um levantamento real, não é fictício,
que a cada 3 dias ele fala mal dos jornalistas, da classe jornalística. Não é só do jornalista, né? Não, ele fala de vários, mas esse é um exemplo que foi feito um levantamento. E as outras classes Porque pela também. função do jornalismo, a função do jornalista, que é identificar a realidade, passar a realidade para os seus ouvintes, ou espectadores, ou leitores, qualquer coisa que passe a realidade do que a gente está vivendo se torna um inimigo de quem quer mascarar essa realidade. Uhum. E nesse ponto o artista também, qualquer coisa que promova a cultura. Porque a cultura e a educação são coisas que libertam um povo, uma pessoa. Porque quem não tem cultura, não tem educação, acaba sendo escravizado numa desinformação, numa ignorância, e isso sempre é bom para quem está querendo ter o poder e sem questionamentos. Vamos a São assuntos complexos. Mas é que nem o Diego, te prepara aí para cantar uma música para nós. Dialogando, não é? Quem reconhece a diversidade cultural reconhece todas as formas de arte, todas as formas de cultura. E a liberdade de expressão também consta na Constituição de 1988 em relação ao jornalismo, em relação às artes, à cultura, ao livro, sobretudo. Então, isso é cláusula pétrea da Constituição. Um presidente ele tem que se comportar como um presidente, um estadista, e não pensar que a família dele, né? A família é o mais importante. É a mais importante que nação. existe. Ele não tem o direito, ele tem o direito até de pensar alguma coisa que seja imoral ou ilegal, mas ele não pode manifestar isso. E o secretário de Cultura, que significa o ex-ministro, digamos, agora, porque agora se voltou à condição de secretaria apenas, significa que eles não dão importância para a cultura, que já teve um ministério que foi criado pelo próprio Sarney, que o Collor fechou e depois foi reaberto pelo presidente Itamar. O secretário, e ele diz horrores a dama do teatro, a nossa querida Fernanda Montenegro, uma mulher de 80 e tantos anos, não pela idade, mas pelo que trabalho, ela né? significa, assim, a maior atriz, eu acho que esse país já teve. Ele ofende. O Chico Buarque recebe um prêmio Camões em Portugal, e o presidente daqui disse que não vai passar o prêmio para ele, porque ele não gosta do do dinheiro, Chico. que metade de Portugal paga, metade de Brasil. Que não vai pagar, e o Chico disse que não quer o dinheiro. Mas ele não tem o direito de fazer isso, né? Ele representa, claro que não. Ele tem o dever de cumprir a Constituição. É uma questão de querer. Não é uma questão dele, do gosto pessoal dele. E eu acho que o que tu falava, que a cultura desvenda. Ela mostra aquilo que não se vê, ela trabalha com os sentimentos das pessoas, com a arte, com a beleza, escancara também as denúncias, não é? A cultura faz tudo isso, como o filme Bacurau, por exemplo, o filme Legalidade, que eu vi esses dias, me emocionei muito, porque eu tinha 10 anos, morava em Iraí, no interior do estado, meus pais grudados no rádio, e chegou um momento que eu perguntei o que estava acontecendo. Eles não falavam essas coisas com as crianças, e aí eu fiquei sabendo que iam metralhar o palácio, jogar bomba no palácio, e que estava a mulher, a esposa do Brizola, a dona Neuza, e os 3 filhos. E o meu pai tinha orgulho disso. Ele está lá com a mulher e os 3 filhos. Eu fiquei com uma pena das crianças. Né? Sim, claro. Eu era criança também, mais velha do que eles. E aí o Zeca Brito também, que é ligado às artes visuais, é o diretor, um jovem diretor, consegue contar essa história. Então, a gente tem noção, né, Janice? Mas tem as novas gerações que não imaginavam. E aí, olha, assim, a nossa praça matriz ali tomada, né? O viaduto da Borges, né, acontecendo. Então, é muito interessante. A arte também pode não querer dar nenhuma mensagem política, mas dar mensagem íntima, né?
do inconsciente do artista que precisa escrever, que precisa tocar. E nem o artista que escreve, ele quer ser lido, ele quer que as pessoas leiam o seu trabalho. E o músico quer ser ouvido. Então, eu acho que uma das funções também do poder público é fazer com que a arte de um artista que tem toda a liberdade, etc., chegue até a maioria das pessoas que também merecem conhecer aquela coisa boa. As pessoas vão crescer quando ouvir, vão ter momentos de felicidade quando assistem uma música que a gente gosta, quando lê um livro. Então, essa mediação o poder público faz, e fez em Porto Alegre sem atrapalhar nada, só incentivando. E no Ministério da Cultura, eu respondo assim pelo Instituto Brasileiro de Museus, que eu trabalhei, que fazia um trabalho também excepcional. E depois eu representei o Ministério aqui nos 3 estados do Sul. Então, tinha muitos editais, porque precisa do edital, senão fica ao gosto do gestor. Fica aquilo que eu gosto, eu vou escolher e vou chamar. Não é o meu gosto, não é o gosto do presidente, não é o gosto do ministro da Cultura, não é? É aquilo que aquela produção que se inscreveu no edital, que eu acho chato também. Eu acho muito chato aqueles quadradinhos, mas que foi julgado pelos representantes do Ministério em todas as regiões do Brasil. Então, o representante do Norte estava lá, e mais o pessoal da FUNAT. Representante do Sul via o trabalho da região central. Assim vai. Nós pedimos para a ministra, para as representações participarem, porque, quando nós chegamos na FUNAT, quem dirigia esse concurso, que tinha mais de 1.000 concorrentes, era uma funcionária da FUNAT. Ela disse, o único critério é a arte. Aí o representante do Norte, que mora lá em Belém do Pará, que pega até mula para chegar nas cidades, que anda de barco, ele disse, a arte do Pará, um conceito dela é uma coisa, o conceito do Rio é outro. Não é aquilo que é feito no Rio que deve valer para todo o Brasil, né? E aí, então, a gente conseguiu democratizar, assim, que todas as regiões tivessem representações naquele concurso. E o Rio Grande do Sul teve 5. Eu acho que é normal, assim, que durante tempos de crise econômica, talvez a primeira das coisas que seja cortada pelos governos seja justamente na cultura, né? Que é o supérfluo, digamos assim, do ponto de vista do governante. E eu te pergunto, Margarete, por que tu achas que agora, nesses governos, especificamente no municipal, estadual, agora e principalmente o federal, por que está sendo tão difícil agora para a cultura? O que tem de específico nesse tipo de políticas? Para mim é uma visão neoliberal que tenta resolver os problemas econômicos do país, calcando nos trabalhadores, calcando na reforma da Previdência. Quem ganha menos é quem mais vai pagar os custos, não é? Os pobres vão ficar mais pobres do que são. É um modelo que aconteceu no Chile há 30 anos e que há o maior índice de suicídio dos velhos, que ganham cada um meio salário mínimo. Então, quando reduz isso, reduz toda a possibilidade de compra das pessoas. E os ricos ficam cada vez mais ricos. Então, a gente pensa o seguinte, não, os pobres ajudam o governo a repartir os custos e os ricos ganham todos os lucros cada vez mais e maior. Então, a arte e a cultura, elas fazem pensar, elas fazem as pessoas se reconhecer enquanto indivíduo, conhecer o mundo em que habitam, se emocionar, rir, chorar, gostar, não gostar, estabelecer uma capacidade de crítica, né? A gente assiste um filme e não fica, a gente fica discutindo o filme um dia inteiro, lê um livro e quer conversar. Então, as pessoas se despertam, não é? O que acontece. Então, a cultura não interessa mais. Isso aconteceu no nazismo, né? Sim. Parece que é um modelo, porque tudo que o Hitler dizia agora é repetido, não é? E as pessoas diziam, não, tem a Constituição, deixa ele, a Constituição não vai permitir suas loucuras, né? Mas daí vai acabando, né, com a Constituição, né? Eis o problema. Achaste as falas? Vamos ver algumas aqui, que dá um pouco do exemplo, aquele de que pode ser tu passou na rua, ouviu uma frase e fica, na verdade, querendo ouvir o resto. Sim. Né? Daquele gostinho, assim,
um homem falando no celular. Eu só vi a frase ele dizer: ela me contou tudo sobre como ela e a irmã dela sofreram nas mãos dele. É só isso. E agora Sim. quer saber mais, né? É como aquela teoria do conto do Hemingway, que ele diz que é um iceberg, né? A história. Que a gente só vê aquela partezinha de fora e o resto é subentendido. A gente não sabe de onde é que para onde vai aquilo, né? Outro dia eu vi um porteiro falando também. Para alguém ele falou: eu dei um tiro apenas para assustar. Que horror. Que medo. Tem uma outra do meu avô que era uma frase típica dele, que é: a humanidade é uma corporação de patifes. Ele sempre repetia também. Quando se incomodava. Agora dá para dizer isso, mas não é toda a humanidade. A gente tem que ter esperança sempre. E outra que eu achei interessante, assim, tem muitas camadas aí, que eu estava passando numa faculdade de ciências sociais, passou alguns jovens assim, digamos, não eram pobres, bem nascidos assim, e uma disse: nossa, mano, deve ser muito da hora morar numa favela. Sim, que luxo. O outro, um outro homem, uma conversa também que eu só ouvi essa frase, um cara falou para o outro: conheci um taxista que deixou da mulher para ficar com a sogra. E é só isso também que a gente sabe. Outro dia no supermercado mesmo. Mas há um desejo de querer entender, né? Qualquer pessoa que lê vai querer. Mas e o leitor acaba preenchendo. De continuar. E tem alguma coisa, às vezes, de humor também. Por exemplo, um pai falando era só um pai com um filhinho pequeno no supermercado, e o pai disse: vamos brincar de faz de conta? E o guri: sim, bem feliz. E o pai diz: então faz de conta que tu é daqueles guri bem comportado. E agora, Júlio? Vamos ver. Eu vou fazer aqui uma composição que é minha, do Alexandre Flores, que é um grande cantor, músico, poeta aqui de Cachoeira do Sul. Não é que eu sempre trouxe, não sempre falar para mim, toca uma animada, né? Toca uma... Então, que é um samba que ele faz uma grande fantasia do final do século XIX, início do século XX, a mudança do Império para a República. Então ele brincou muito com isso na letra. E esses sambas disso. Eu vou fazer um show na quinta-feira com o Otávio Segala no Clube de Cultura. O Otávio Segala é o grande instrumentista, grande músico, ele vai apresentar música, trabalho novo dele, e música e composições nossas também. Eu estou pedindo desculpa aqui antecipadamente que eu chego nem aos pés do Otávio Segala, que é o cara que deve ser visto e estaríamos lá. Então, essa música chama Cabeça de Porco, que é um cortiço que tinha no Rio de Janeiro, na virada do século, quando as pessoas resolveram transformar o Rio de Janeiro numa cidade francesa, então fizeram a política do bota abaixo. Esse é um cortiço que foi derrubado e teve muita resistência. O Conde D tomava consumir, e na Bahia Santo Antônio era capitão. O velho guerreiro já torcia pelo Vasco, e o Pereira Passos era da situação. Os caramurus, chefiados por Oswaldo Cruz, entubaram a população. Tanto que os nobres povos aquilombados nos morros declararam guerra à abolição. Tanto que os nobres povos aquilombados nos morros declaram guerra à abolição. O Conde D dançava o padedê, mas preferia o mundo canção sem apelação. O Conde D, na graça das mercês, veja vocês, apreciava a fofa e o baião. A jiribita, o truco, vatapas, querequexês, a princesa regente e o feijão. A jiribita, o truco, vatapas, querequexês, a princesa regente e o feijão e o fumo do pão. Que lindo!
Margarete, constatados tudo isso que a gente falou em termos de governo municipal, estadual, federal, para que lado apontamos? Eu acho que apontar, assim, haverá eleições no próximo ano, não é? Eu acho que se eu não serei candidata a nada, mas todos os partidos que vão se colocar e as frentes, eu imagino que devam ouvir toda a comunidade cultural, ouvir a periferia, porque tem muita arte, muita cultura na periferia e eles não têm, às vezes, a menor possibilidade de se expressar, nem de estar aqui nesse momento. Ouvir e, ouvindo todos, ter um novo projeto de cultura, mas sempre partindo do pressuposto, né, de que essa cultura é um direito, que os governos têm que respeitar essa cultura que existe, respeitar o patrimônio. Por exemplo, agora querem destruir, entregar o mercado público, não é, para a iniciativa privada. E o mercado público de Porto Alegre é super simbólico. Em qualquer cidade que a gente conheça, eu, pelo menos, adoro conhecer o mercado público, porque mostra assim, a vida que pulsa. De verdade, né? Não é a vida da televisão, nada. Então, o patrimônio, eu acho que é uma coisa muito importante que deva ser colocado em pauta para que as pessoas compreendam a importância daquele patrimônio. Eu gosto muito de fotografia de rua, pegando o gancho do mercado público. Toda cidade que eu vou, eu também tento visitar o mercado público da cidade, em São Paulo, Curitiba, na Bahia, no interior, em tudo que é lugar, porque é muito rico, é muito representativo da cidade, né, para fazer principalmente para a fotografia, ele é muito imagético, né? E, enfim. A usina do gasômetro, por exemplo, né, eu nem morava aqui, eu vim para cá em 74. Na época da ditadura, quiseram passar a perimetral lá e destruíram, inclusive o mercado público. E aí os artistas da época, sobretudo os artistas plásticos, intelectuais e os músicos, fizeram um escândalo, não é? Então, era o Vasco Prado, a Zorávia Bettiol, o Chico Stockinger defendendo a usina. Aí, no governo anterior ao nosso, o Colares quis a usina para uma escola, que eu acho que é uma coisa boa também, mas nós optamos por fazer um centro cultural, que foi maravilhoso, o Centro Cultural da usina. Efervescente. Construímos um cinema lá e sempre dávamos o nome de uma personalidade Luiz Regina, né? Cinema PF Gastal, tinha o Teatro Elis Regina, a Sala Vasco Prado, a Galeria Iberê Camargo, que era muito exigente, ele viu e aprovou. A Galeria dos Arcos, a galeria, no nome de um fotógrafo que eu esqueci, Lunara, né, se não me engano. Sim. Então, agora, simplesmente deixaram, né? E hoje ela parece um prédio abandonado, quem passa ali, né? Então, agora, dizem que estão reformando, né? Dizem que vão reformar desde o governo anterior, está parada a usina. Acho que isso é um pecado. O Teatro de Câmara está fechado também. O Teatro de Câmara, ali na Cidade Baixa, ele foi criado para os artistas locais, para os músicos locais. Tinha um foco ainda, isso ainda foi. Por isso que mais degradado ainda, né? Ficou degradado, compreende? O Teatro Renascença, o Araújo Viana já foi dado para a iniciativa privada, agora está sendo oferecido de novo, parece que ninguém quer também. Então, o governo tem obrigação... O Araújo Viana parece que agora tem um contrato com a Opinião Produtora, né? Já tem. Então vai ficar, não sei se é 1, 2 ou 3 anos. Uma desinformação minha. Mas, com os anteriores, havia um contrato que deveria ser público tantos dias por ano, né? Deveria haver... Isso, eu acho que não aconteceu. Eu acho que não aconteceu também. Não, acho que não. Eu sei que nesse contrato com a Opinião Produtora, por exemplo, tem algumas restrições. Mais para uso comercial mesmo. Sim. Se for para uso de manifestação política, sindical, qualquer coisa, não é autorizado. Certo. Luiz Otávio, tu está com um projeto de uma plataforma, a Skimbal. Explica para a gente como é que vai funcionar. Eu fui bancário a vida toda, me aposentei há pouco tempo, e fui começar a me dedicar às composições, à música, e comecei a ver as dificuldades que o músico tem
para fazer aquilo que é a sua arte, né? Fora a arte propriamente dita, tem uma série de entraves burocráticos, ele precisa registrar as músicas, ele precisa subir com a plataforma, ele precisa trabalhar as redes sociais, coisas que grandes artistas têm grandes equipes fazendo isso, e o artista que está começando, ou de repente que se preocupa mais com sua arte, não tem. Então, eu lancei a ideia, estou construindo uma plataforma que deve ser lançada em fevereiro. Acho que vai botar no ar ela já com uma contagem regressiva para fevereiro, que ainda está, que assim, em termos de projeto, como ela vai fazer, está em construção, mas basicamente de ser um amigo do músico, tanto de hospedar uma página que ele possa fazer sua divulgação, de tratar redes sociais, de trabalhar hoje uma coisa fundamental, que é subir as suas músicas para as plataformas, que hoje cada vez mais se vende menos CD e se ouve mais música eletrônica, e isso é um processo muito complicado, que muitos músicos às vezes não fazem por falta de conhecimento, tempo, ou às vezes até de estrutura mesmo. Então, a gente está construindo essa ideia de como fazer uma coisa que seja participativa, mas de apoio ao músico. Então, www.skimbal.com, vai entrar no ar nos próximos dias, uma contagem regressiva, e a plataforma deve entrar no ar mesmo em fevereiro. E a ideia é que quem gosta de música, trabalha com música, quer um apoio, nem que seja com tutoriais, como fazer, esse vai estar em condições de fazer, de hospedar, e é uma construção coletiva. A gente quer também que as pessoas deem opinião. É uma plataforma para o músico mesmo. Basicamente, de músico. Para todo o Brasil. Vai ter músicas para fazer. Está na web. Tá. Mundo, então. E vai ter músicas para baixar e tal. A ideia nossa é que nas páginas de cada hospedar a página dos compositores que dê link já para as plataformas. As pessoas ouçam as músicas direto nas plataformas. Hoje quase não se baixam as músicas, as pessoas já ouvem direto na plataforma. E aquela plataforma tem a sua maneira de você pode ouvir, você pode baixar para ouvir offline, mas aí cada uma tem o seu. Você tem diversas pessoas, tem as 2, 3 maiores, você tem dezenas de plataformas. E o interessante é que você possa botar todas, né, no mundo todo. Que a partir de uma divulgação, ele começa a ter uma visibilidade, com a visibilidade ele consegue fazer mais show e de repente consegue viver da música, que é no fundo que é a intenção. Eu estava lembrando que faz, sei lá, uns 15 a 20 anos, quando a internet começou a bombar, que o pessoal estava começando a piratear músicas, né? Baixava a música e tal. E teve grandes indústrias fonográficas que processavam quem baixava. Me lembro do grupo Metallica, que processou o Napster, num caso que ficou famoso. Mas depois não deu mais para segurar, né? Depois o músico acabou se valendo dessa plataforma, porque não teve mais jeito, né? Elas são muito bem reguladas, né? Toda vez que alguém entra no Spotify e ouve uma música X, todos os direitos autorais vão ser processados, vão cair nas contas corretas, entendeu? Legal isso. As plataformas maiores elas são todas reguladas, né? Naquela época havia essa questão muito da pirataria mesmo. Numa época que que a gravadora ainda apostava muito na venda do CD e a música estava online, né? Então hoje você tem toda essa questão disciplinada ou pacificada, né? Entre gravadoras, que hoje a maioria das gravadoras você não vê mais por exemplo, o som livre, compre CD, fala assim, assista nas plataformas, né? Hoje é o grande lugar onde se ouve música na rede, né? Digitalmente. E essa garimpagem que tu está fazendo na Corda Bamba, explica para gente. O projeto na Corda Bamba, que é o motivo de eu estar aqui em Porto Alegre, dessa vez, estou aproveitando para fazer o show. É um grupo. Nós nem explicamos que é do Rio, que tu eu é do Rio. Eu tive a oportunidade de assistir.
cerca de 10 anos, mais ou menos atrás, um pouco mais, e eu fiquei fascinado, só que ele era um grupo assim, com muitas pessoas, com muitas atividades distintas, a maioria não eram músicos profissionais, e ele acabou não continuando, mas tinha músicas fantásticas, arranjos maravilhosos, e terminou sem deixar nenhum registro. Então, eu cheguei e propus para eles, estamos juntando essa galera, a gente do Brasil todo, tem de São Paulo, tem de Pelotas, e estamos fazendo a gravação das músicas do Na Corda Bamba, que deve também estar pronto já em final de janeiro. A gente deve colocar, inclusive, uma página da Corda Bamba dentro da plataforma Estimbal. É uma música com influências afro-gaúchas que merece ser ouvida. Que ótimo, ouviremos. O sotaque gaúcho muito presente, sotaque que eu falo do ritmo musical e com ritmos basicamente afros e muito interessantes. Os principais compositores é o Bira Azevedo e o Alexandre Flores, que foi parceiro meu nessa composição que eu toquei agora. E quando sair esse material, vocês preveem para o público, de acesso ao público? A gente vai disponibilizar nas plataformas. Estamos vendo se a gente vai lançar o CD físico. Talvez lance, porque tem gente que ainda gosta de ter o CD físico. E vamos ver a possibilidade de repente fazer algum show. Mas aí como cada um num lugar, sim, vai ser difícil. É mais difícil, mas não é impossível de ter. Tá certo. Conciliar as datas. Diego, achaste umas palavrinhas para nós? Pois é, vou ler um pouco, então, algumas palavras do... Eu estava lendo aqui a do... É interessante, né? Bio desagradável, por exemplo. Pois é, a história do Magrafo começou, na verdade, quando eu estava na faculdade, em 2009, fazia letras, bacharelado em inglês, e fiz um estágio em tradução, e eu peguei um livro que era uma oficina de escrita que uma americana dava para crianças e adolescentes nos Estados Unidos. E em cada final de capítulo tinha um exercício para fazer. E um dos exercícios, quando eu estava traduzindo, era justamente criar uma palavra pegar um conceito para o qual ainda não existia uma palavra e criar uma palavra nova. No instante que eu parei a tradução e já comecei a anotar algumas palavras ali. E depois virou um vício. Então, o livro dá para dizer que ele levou 10 anos para ser escrito. Porque quando eu vi, eu tinha lá 150, 180, saiu com 201 palavras, e ele é ilustrado também. E no final tem uma coisa interessante, que a pessoa pode participar, né? Sim, ele é quase que interativo ali, né? Um livro interativo. No final, a gente pede que as pessoas também tenham um e-mail para o pessoal enviar suas sugestões também, porque o livro também ele não deixou de ser um projeto coletivo. Digamos que uns 10% das palavras que eu coloquei são sugestões, porque eu vou falando uma palavra aqui e ali, e alguém fala, não tem uma palavra para isso, não tem uma palavra para aquilo. Então vai acrescentando. Vai acrescentando. Depois que lancei o livro, então, mais loucura, ainda, né? O pessoal leu e disse, eu acho que faltou isso, acho que faltou aquilo, acho que podia ter mais essa. O livro está tendo uma boa recepção também. O prefácio do livro é da Katia Suman. O Luiz Augusto Fischer fez uma... Eu ia perguntar do Luiz Augusto Fischer se ele conhecia. Ele fez uma crítica muito, muito positiva no jornal, no Zero Hora. E eu vou pegar algumas aqui, então, só para dar uma olhadinha. Por exemplo, aliopelia. Aliopelia é a sensação de que a diversão e o melhor da vida estão sempre acontecendo em outro lugar. O biodesagradável, que a Margarete tinha comentado aqui. Como o Fischer até comentou na coluna dele, na crítica dele, não é apenas um dicionário, ele disse que são crônicas concentradas, né? Então, tem alguns que é só uma frasezinha, tem outros que são... Ele diz que crônicas de costumes, porque alguns são um texto um pouco maior, como, por exemplo, esse biodesagradável. Biodesagradável. Diz-se da pessoa que, por exemplo, conta quantos segundos os outros deixam a torneira aberta para escovar os dentes e calcula quantas árvores será preciso plantar para compensar a última garrafinha de água que alguém comprou, como essa que eu estou bebendo aqui. Ao biodesagradável, não bastará recusar a sacolinha plástica do supermercado quando fizer compras. Ele fará questão de dizer para a empacotadora
que ela está fornecendo material que resultará na morte lenta e dolorosa de baleias, golfinhos, tartarugas e aves marinhas. Para o biodesagradável, o mais importante não é salvar o mundo, mas fazer com que as pessoas se sintam culpadas. Vamos ver se tem mais uma aqui. Chumbago, essa é outra que entre os amigos já tem sido usada. É o convidado que em uma festa, em uma festa ou jantar em casa, não vai embora nunca, mesmo que todos os outros já tenham ido, e apesar dos bocejos teatrais do anfitrião. É comum um chumbago prolongar a conversa quando já está na porta de saída ou quando ainda segura o elevador. Adorando como existem essas situações. Dergatomia. Dergatomia é a frustração de não possuir nenhum superpoder. Domodete. Domodete é a pequena alegria de se encontrar dinheiro no bolso de uma roupa que não se usa há muito tempo. Que acontece muito no inverno, né? Quando a gente... que eu estava falando quando eu cheguei, que sempre que tu sugere alguma coisa, ela tem outra sugestão. Eu conheço alguém. Diz uma coisa, Diego, e aonde as pessoas encontram esse teu livro? Pois é, por enquanto a gente está ainda numa distribuição mais tímida nas livrarias, mas em breve deve começar. Ele tem vendas pelo site da editora, que é a Tomo Editorial. O site é tomoeditorial.com.br. Esse editor excelente, que já está aí há quase 25 anos no mercado. Acho que tem por aí, se procurar, também tem na Amazon e algumas livrarias online também. Margarete, tu falaste em eleições. Assim, enquanto indivíduo pensante do meio cultural, que outras possibilidades tu aventas das pessoas participarem, se tornarem mais ligadas nessas problemáticas da cultura? Nós levamos a cultura para o orçamento participativo, né? Sim. Que são as 16 regiões da cidade discutiam o orçamento. E a cultura pertencia à temática da educação e do esporte. Aí nós levamos mais de 500 pessoas na plenária e conseguimos uma plenária exclusiva da cultura. Então, sempre tem que discutir com as pessoas e ouvir, colocar alguns direitos, alguns comprometimentos, mas é preciso ouvir, não é? Eu estava me lembrando aqui, quando tu falaste da possibilidade de preservar a obra musical, né, das pessoas, e o que a gente fazia na música, que a maioria das pessoas não tinham acesso, foi o Festival de Música Cidade de Porto Alegre. Então, queriam um festival da música gauchesca, do rock, do punk, de qualquer gênero. Então, fizemos um festival único para qualquer gênero, qualquer estilo, qualquer ritmo, com a maior liberdade. Só tinha duas condições, não era nada burocrático, que a pessoa comprovasse que morava naquela região, né, porque corria por aquela região, que se tivesse letra, a música fosse em português. Só isso. Então, e aí a gente fazia em cada região toda a montagem. Os críticos, os que ficavam julgando eram o Juarez Fonseca, bem, os críticos de música que existiam, assim, mais alto nível, altos artistas que não estavam participando daquilo, e depois tirava assim um por região, então sobrava 16, e acontecia na Araújo Viana, a finalíssima, e uma vez veio o Edu Lobo. Sempre vinham assim alguns músicos importantes na história dos festivais. Eu me lembro assim do Richard Serraria, que surgiu daí, tem muitos. Sim. Me lembro do Marcelinho Cará, que hoje mora no Rio e vive de música. Marcelinho Cará. Então, eu estava lá entrei lá em Copacabana, quando eu vejo Margarete, eu que não enxergava ele. Era o Marcelinho Cará. Assim, daí, o que acontecia? O prêmio era pouco, mas todos ganhavam. Mas tinha uma repercussão, um CD gravado num estúdio bom, com a direção de um artista bom. Me lembro do Leonardo Ribeiro, que fez algumas produções, direções, mas vários fizeram. E daí ele tinha aquele portfólio. Então, vai se apresentar numa rádio, eu sou fulano, então meu portfólio é o meu CD, né? Eu sou isso, eu posso fazer mais do que isso, mas esse foi o meu primeiro. Gente, agora nós vamos fazer uma rodada para finalizar e nós vamos terminar com o Luiz Otávio tocando. Tá. Então, Margarete. Eu acho que a cultura não é superficial, ela é primordial. Que a cultura, assim,
diz respeito, né, à nossa humanidade. A arte é uma das formas da expressão da cultura, talvez a mais importante, mas diz respeito assim da gente entender o nosso passado, nos colocar nesse presente, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e de construir um futuro melhor para todos e todas, que as pessoas sejam mais sensíveis, que as pessoas sejam mais argutas, mais felizes, que consigam se expressar viver bem, né? E viver bem, assim, o melhor para todos, não é por baixo que a gente pensa por cima, que a dita sofisticação esteja ao alcance de todas as pessoas. Então, eu acredito nisso. Agora me coloquei como gestora cultural, eu fazendo alguns projetos de cultura, assim como o Vitor Ortiz, né, que foi secretário executivo do MIM, que a gente é muito amigo. Nunca saí dessa situação. Sou professora de artes, de escola pública, trabalhei na escola Otávio de Souza e na escola Leopoldo Barnevitz. Depois me exonerei no Estado, porque percebi que era muito difícil continuar como professora. Luto pelos professores, acho que a arte e a educação artística devem estar desde criança, não é? Na vida das pessoas, e muito no currículo, que estão tirando cada vez mais. Então, as pessoas não têm noção disso que está acontecendo. Tirando a parte cultural. Exato. Diego. Vamos lá, vou ser bem breve para a gente ter mais tempo de música também. Vou falar só mais 2 verbetes. Um é só uma curiosidade, que é o primeiro de todos, aquele que, quando eu fiz o exercício, foi o primeiro que eu criei, que se chama Pentonissa. A pentonissa é a vontade de dormir por mais 5 minutos depois que o alarme toca. Isso é um desejo. Mais 5, não mais 10. E outra, acho que tem muito a ver com esse momento aqui agora, a entrevista, que é o prilíspito. O prilíspito é a sensação que se tem depois de uma entrevista ou de uma conversa importante, e se começa a lembrar de tudo que se poderia ter dito e não se disse. Então é o seguinte, eu vou dizer quem são as pessoas que participarão na próxima terça-feira, que é a professora Marlise Giovanaz, que é a professora da URGS, a Karen Santos, vereadora do PSOL, e a Mônica Riffeld, da Porto Alegre Inquieta. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados. Quero cumprimentar, Denise, quero cumprimentar essa oportunidade. Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Sempre é bom, né? Sempre é frutífero. E terminamos com o Luiz Otávio Almeida, que vai tocar uma música chamada Aquarela. Já vi, já colei. Já colei. Prazer conhecer os colegas. Eu e Otávio Segala é um dos melhores músicos aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai estar lançando um trabalho novo, com músicas novas, e também uma parceria nossa que a gente tem feito recentemente, com músicas muito interessantes. Eu acho que vale a pena, quem for lá, acho que vai gostar, vai ser uma noite bem agradável. Eu vou tocar uma parceria minha com o Bené Lessa, que é um carioca também. Uma música chamada Aquarela, eu gosto muito. Isso é mais lenta, que um amigo falou assim, não toca toda animada, mas essa aqui é um pouco mais lenta, vai lá. Tem lupa na corda, meu bem está em casa, arrastou asa pra mim. Estou em brasa, ela é assim. Me transborda, ilumina, enche minha testa, enfim, aquarela vim. E o que radia é beleza, é pureza da flor, antes, hoje, sempre, sobretudo. Eu chego na porta, um filme se passa, quero que ela faça de mim uma praça, seu jardim. Se transborde, ilumine, encha sua tela também, aquarela.